Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, leremos do versículo 9 até o 11. Versículos 9, 10 e 11 de 1 aos Coríntios 6. Em o nome do Senhor Jesus. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submeterem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem avarentos, nem ladrões, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, mas fostes santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ó grande Deus, eis-nos aqui. Vamos falar sobre o que o Senhor quer como igreja. O que é realmente a tua noiva, ó Cristo. Uma agência de salvação eficaz no planeta Terra, um povo de utilidade pública, um povo de utilidade comunitária, um povo abençoador, um povo que faz as coisas acontecerem sempre para o bem, sempre para o alto, onde Cristo está. Eis-nos aqui, Senhor. Fala com profundidade ao teu povo, que a tua herança não perca mais tempo com tantas inutilidades, com coisas que realmente apenas distraem. E o tempo está passando, muita coisa precisa ser feita, que o teu povo acorde para o verdadeiro sentido da vida espiritual. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus nós oramos e para a glória de Jesus dizemos, eis-nos aqui, Senhor, com a nossa mente liberada de distrações, de bloqueios, eis-nos aqui, Senhor. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é a igreja ideal. O texto já foi colocado e nós colocamos aí no banner um grupo de pessoas irmanadas, abraçadas, que viram as costas para o mundo. Igreja quer dizer, se você aí que é perfeccionista já está criticando, esse pessoal não deveria estar de frente. A igreja vem de eclesia, que vem de um verbo que significa chamar para fora. Igreja é os chamados para fora. E isso tem que fazer diferença. Por quê? O que está acontecendo nesse tempo agora? Essa igreja que se distrai com o glamour do movimento gospel, essa igreja que se distrai com templos, né, que nós podemos chamar, sem medo de errar, que é uma das piores idolatrias. É lógico que a pior idolatria do meio evangélico é a egolatria, né? Mas tem a temprolatria, que é o pessoal fica extasiado diante de uma obra arquitetônica. Isso acontece. Isso quando eu estudei psicologia da igreja, psicologia daquilo que pode ser chamado o modelo mental dos crentes, a gente chega e até entende
que muitas pessoas podem realmente ficar distraídas assim com monumentos, né? Nós lembramos, há poucos dias falamos aqui, sempre temos falado, que Salomão, ele sabia que todo aquele magnífico templo não era nada sem a presença de Deus, sem a resposta de Deus. Ele faz um pedido a Deus: Senhor, eu quero que aqui as pessoas orem e sejam ouvidas, porque senão não tem sentido isso daqui. Nós temos falado que aqui, que já foi, nós precisamos dar uma arrumada aqui, né? Mas isso aqui foi bem mais bonito, né? Estava mais conservado, mais vitalizado. Nós precisamos revitalizar isso aqui. Mas nós falamos que se nós sairmos daqui, formos para o meio da rua vai ficar mais santificado do que aqui. Por quê? Quem santifica é a presença de pessoas voltadas para Cristo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. No meio dos louvores, Deus habita. Mas a igreja ela tem se equivocado, ela tem promovido disfunções. Ontem nós estávamos na outra igreja que pastoreamos, falando sobre isso. Não tem sentido termos um complexo eclesiástico que não seja para massagear ego de pessoas, que seja para fazer com que as pessoas se sintam importantes. Não é nada disso que Cristo quer. Não é nada disso. Cristo quer agências de salvação colocadas em pontos estratégicos. E ele pode fazer o que dá a entender que, inclusive, as igrejas que tiveram maior herança judaica, de presença de judeus, após aquilo que está relatado lá em Atos 8:1, né? Eles insistiram em ficar em Jerusalém, e o Senhor permitiu uma grande perseguição, e todos foram dispersos. E, a partir dali, começaram a surgir igrejas, né? Resultados dessa dispersão. E você vai ver em Romanos, você vai ter uma presença muito forte de judeus que tinham saído de Jerusalém. Você vai ter uma presença forte em diversos lugares. Em Éfeso, você vai ver, inclusive lá em Éfeso tem uma sinagoga, né? O principal dos sacerdotes, né? O sumo sacerdote chamava-se Seva, tinha 7 filhos, que com toda certeza, por uma linhagem levítica, eram sacerdotes também, foi aqueles que apanharam dos demônios. Né? Mas parece-nos que, indo a igreja sendo plantada num lugar mais paganizado e recebendo a menor presença, diríamos assim, do ajudaizamento, o menor ajudaizamento do que as outras, essas igrejas acabaram sendo mais eficazes. É o caso de igreja de Corinto. Então, é uma igreja paganizada, uma igreja que tem uma cidade, melhor dizendo, paganizada, que tem uma presença de prostituição muito forte, um panteão de deuses, e tinha muita coisa errada no meio da sociedade, que Paulo, em outra epístola, chega a dizer, uma sociedade corrompida e perversa. Tanto que ele fala aqui, olha só, para que existe igreja? Jesus foi criticado porque comia com pecadores. Aí o que ele falou? Foi exatamente nesse momento que ele disse que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Essa igreja existe, sim, para o fortalecimento das pessoas, mas a principal função dessa igreja é a salvação de pessoas. A IAP Tatuapé existe
para facilitar o encontro dos moradores do nosso bairro e dos bairros adjacentes com o Senhor Jesus. É para isso que ela existe. Então, às vezes, as igrejas esquecem disso. Sempre vai ter que estar lembrando. Olha o que acontecia na igreja de Corinto. Quem que entrou pela porta? Vamos estabelecer aquela porta ali como uma porta de entrada. Estabelecermos aqui uma imaginária porta da saída dos produtos. Vamos colocar isso de uma maneira bem sistêmica. Caio, por favor, coloca aí na tela. Porta de entrada. Quem é que entra? A entrada nos insumos. Lá na igreja de Corinto entravam devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e adúlteros. 2 vezes citado aqui, adúlteros, por uma falha nossa, mas adúltero está enfatizado aqui, né? Talvez o adúltero, no sentido do contrato de matrimônio, e o adúltero no sentido de ser como Esaú, né? O apóstolo diz assim, que ninguém seja fornicário ou adúltero como Esaú. Talvez seja isso, mas vamos lá, não foi isso não, gente, foi falha mesmo. 2 vezes aqui, e esse pessoal entra dentro da igreja de Corinto. Olha, pela porta entra essa galera. Santo entrou lá? Os sãos não precisam de médico, mas sim de doente. Quem entrou? Entrou quem precisa de médico. E aí Paulo diz, olha só, vocês eram assim. Muitos de vocês, aqui está dizendo alguns, mas em outra tradução diz, tais fosses alguns de vós. Mas, aí, glória a Deus pelo mas, porque aí vem os processos internos. O que acontecia dentro da igreja de Corinto? Mas haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Esses são os processos internos. É para isso que existe essa nave de templo, queridos, e todas as nossas dependências. É para isso. Lavagem, santificação e justificação. E aí, para isso, a igreja de Corinto, Paulo diz, não falta dons para vocês, não vos falta dom algum. E ele faz uma exposição em 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 6, dos dons, 9 dons. Os dons de inspiração, chamados dons de elocução, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Os dons de revelação, palavra da ciência, palavra da sabedoria e discernimento de espírito, e os dons de poder, dons de curar, operação de maravilhas e fé. Né? Essa fé dom não é a fé fruto. A fé fruto é constante. O dom fé, ele é manifestado quando houver necessidade. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, tudo isso era utilizado dentro do complexo eclesiástico. Logicamente, nós não podemos limitar isso à nave de templo, mas nós temos... até a cozinha ali é evangelística. Aliás, ela é muito evangelística. O nosso ambiente de recepção aqui do nosso Ágape é muito evangelístico. O nosso departamento... o nosso ministério de crianças e adolescentes, ele é muito evangelístico. Tudo tem que ser muito evangelístico para que aconteça isso. Lavagem, santificação, justificação. Mas espera aí, mas isso não é lugar para a gente
fazer umas exibições assim de conhecimento. Aí Paulo diz: a nossa pregação, a nossa palavra, não consistiu em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Então, dentro do complexo, do lado de dentro do complexo eclesiástico, do lado de dentro dessa agência de salvação, existem esses processos internos. Para quê? Para que possam sair aqui. Qual a saída dos produtos? Pessoas salvas. Só para isso. Que vivam para Cristo, que conheçam a palavra e que atraiam outras. Para quê? Para formarmos aquela multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos. Nós vamos deter um pouquinho até para ver o grande objetivo na saída dos produtos, que é 1 Coríntios 7, aliás, Apocalipse 7, e do 9 ao 17. Esse é o grande resultado, esse é o grande objetivo. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas e povos, em pé diante do trono e na presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas e segurando palmas nas mãos, e clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos com túnicas brancas? Eu lhe respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vêm de grande tribulação, e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. É para isso, gente, é para isso que existe uma agência de salvação. É por isso que aqui na rua Guaraciaba 198 existe uma agência de salvação. Para isso. Exatamente para isso. Para que entrem pelas portas dessa igreja pessoas que precisam de Cristo. Jesus continua dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E as pessoas estão dizendo: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me apresentarei diante da sua face?
Então, as pessoas, elas estão sedentas e elas entram pela porta e entram como estão. E elas não ficam como estão. Elas são lavadas, são santificadas, elas são justificadas em o nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. E aí saem abençoadas, aquelas pessoas que irmanadas, que saem daqui para serem abençoadoras, para repassarem aquilo que receberam. E elas fazem isso com muita alegria, com a sensação de estarem contribuindo para a formação dessa grande multidão incontável de todas as nações, tribos, línguas e povos. Você quer fazer parte disso tudo? Vem para a igreja, vem para a casa de Deus, participe do que realmente vale a pena, aquilo que permanece. É bem possível que você esteja correndo atrás daquilo que perece. Venha para aquilo que permanece. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar? Recorri a Jesus, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Prossegui a Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando. Prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. A gente precisa entender a diferença entre essência e forma. Muitas vezes a gente tem falado sobre isso, mas a gente vai ter que continuar falando, porque o povo de Deus se distrai com a forma e se esquece da essência. Nós somos uma agência de salvação, essencialmente. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O como pode ser em templo, catedral, pode ser em cabana, pode ser em tabernáculo, né? Círculo com lonas, pode ser de manhã, de tarde, de noite. Isso tudo é forma. Pode ser com coral, pode ser com um grupo bem de uma determinada cultura. As pessoas da África reclamam que os europeus e os americanos levam para lá um negócio prontinho, mas tudo aquilo é forma. A essência é salvar aquelas pessoas, salvar aqueles africanos.
Chegam com um quarteto, com coral, com piano de cauda, achando que isso é essência. Não, isso é forma. A igreja precisa acordar para isso, para a sua função, para a sua essência, agência de salvação. Quando a gente já sofreu, a gente não passa por vocês, né? As coisas que a gente inovou aqui. Nós estávamos aqui antes da pandemia, quantos anos? 4 anos fazendo transmissão? Sim. 5 anos fazendo transmissão. E tinha gente que criticava. Quando chegou, mas era o como. A transmissão não é a essência. Mas no tempo certo, todo mundo viu o quanto Deus estava agindo. Lógico que Deus age através do Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Nossa essência de adoradores é mantida sempre. Agora, o como, a forma, Deus pode interferir através do Espírito Santo, e assim fez conosco. Povo de Deus, acorda. Acorda. Não dá mais para perder tempo. Sabe por quê? Olha, naquela palavra, naquela revelação, está dizendo, esses vieram o quê? De onde? De onde eles vieram? De grande tribulação. Não vai ser pré-tribulação, não vai ser medo-tribulação, no meio da tribulação, não. Vai ser nós vamos sair da grande tribulação. Então, quanto tempo você quer de grande tribulação? Acelera o passo, começa a trabalhar, começa a dedicar aquilo que Deus lhe deu para o Senhor. Começa a examinar o seu estilo de vida, o quanto tem de utilidade, quanto tem de inutilidade. Porque gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho naquilo que não satisfaz. Vamos acabar com o entretenimento, gente, dentro desse sistema eclesiástico. Precisamos. De repente a gente analisa determinadas reuniões que não tem o menor sentido de acontecer. Há alguns anos atrás, um povo se prestou ao desserviço de se reunir por quase 2 horas para decidir se os utensílios que faziam o pão da ceia deveriam ser exclusivos ou não. Quantas pessoas estavam morrendo naquele momento, enquanto estavam decidindo algo que não tenha relevância. Então, Deus nos chamou para sermos agência de salvação. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos nos colocar diante de Deus. Somos, como cantamos, extensões. Essa era a visão da sociedade. Quem era cristão? É aquele que era parecido com Cristo, que era um pequeno Cristo, que era uma extensão de Cristo. Isso era cristão. E hoje, o que é? Vamos resgatar esse conceito de cristão, mas de uma maneira verdadeira, vivenciar isso. Senhor, a Tua palavra foi exposta e eu tenho certeza de que foi exatamente isso que o Senhor mandou, que o Senhor colocou nos meus lábios. Não tenho a menor dúvida, eu posso dizer, sem medo de errar, assim falou o Senhor. E a Tua palavra, ela nunca volta vazia, mas ela faz o que agrada ao Teu coração, ela alcança
o teu objetivo na vida das pessoas. Então faz isso, Senhor. Tira toda a distração dos teus filhos e das tuas filhas quanto ao verdadeiro sentido de ser cristão. Que sejamos realmente parecidos com o Senhor, que sejamos pequenos cristos no meio da multidão, no meio de uma geração corrompida e perversa. Que sejamos extensões tuas, como cantamos, somos tua boca, somos as tuas mãos, somos teus pés, somos extensões do Senhor no meio de uma geração corrompida e perversa, dentre a qual existem pessoas que podem ser salvas, porque o Senhor disse: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém agregá-las, e haverá um só rebanho, um só pastor. Então que nós façamos a nossa parte, que a nossa pregação, nossa palavra não consista em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de oração, e só temos até agora um pedido de oração do nosso querido Tião Gomes. Peço oração aos amados por um irmão e um sobrinho